alguém que vai se prejudicar ao ler a Bíblia, né? Alguém deixou cair esse óculos na igreja e eles estão procurando saber quem é. Para não se expor, tá? Depois procure com a gente. É um óculos feminino, de grau. Mas alguém quase pisou em cima dele e está aqui. Tá bom? Bom, está ali o tema, o que eu aprendi do meu papai. Eu tinha muita coisa para falar, eu tenho muita coisa para dizer do meu pai. Mas eu vou me poupar a ouvir vocês dizendo o que você aprendeu do seu papai. O nosso maior exemplo, a nossa maior inspiração, o nosso padrão de vida, o nosso padrão de ensino aos nossos filhos, deve vir do exemplo de Jesus Cristo. Então, vá pensando aí na sua mente, você que é filho, todos aqui somos filhos e todos temos pais, o que você aprendeu do seu papai? O que o teu papai lhe ensinou, o que você guarda no coração, o que você leva no seu coração, como a marca de que a convivência e o relacionamento na educação desde a infância até hoje, você lembra que isto papai me ensinou. Eu não abro mão disso porque como o papai me ensinou assim, eu continuo fazendo. Eu tenho muitas coisas, bastante coisas. E eu vou dizer algumas durante os nossos pensamentos. Mas você vai pensando também, porque eu quero ouvir você. O que papai te ensinou? O que seu pai te ensinou? Vamos aprender com o exemplo de Cristo? Abra uma Bíblia em João capítulo 8, versículo 28. Vamos começar tirando o exemplo de Jesus. Um filho que também teve, dentro do seu contexto, dois pais. O dos céus e o da terra. E Jesus Cristo pôde aprender muito com o pai do céu e também muito com o pai da terra, José. Falando um pouco de José, nós descobrimos que, através do livro Desejado das Nações, que José transferiu para Jesus zelo, transferiu para Jesus ordem, transferiu para Jesus habilidade profissional para que Jesus fosse um dos melhores carpinteiros do seu tempo. Ellen White conta detalhes sobre a infância de Jesus, do tempo que Jesus passava junto ao seu pai na carpintaria, aprendendo e desenvolvendo a sua profissão de carpinteiro. E o cuidado, o zelo de Jesus em produzir móveis, mesas, cadeiras, guarda-roupa, cama, o que fosse, ele aprendeu do seu pai José. A sua profissão. Quantos aqui talvez tenha a chance de dizer assim, pastor, eu exerço a profissão que o meu pai exerceu, porque eu aprendi do meu pai gostar do que ele faz. Talvez aqui alguns digam assim, hoje eu sou um médico porque meu pai foi médico. Eu aprendi o exemplo do meu pai. Hoje meu pai é um motorista e eu sou um motorista porque eu aprendi do meu pai. Meu pai me ensinou a gostar de ser o que é. Sempre nós aprendemos algo daquele que está em nossa casa, ao nosso lado, como responsável de nos ensinar lições para toda uma vida. E o que eu aprendi do meu pai, tive 52 anos de vida com ele, somente. Menos, né? Porque ele morreu com 52. Eu nasci quando ele tinha 20 e pouco, a conta está errada. Então, eu tive poucos anos de convivência com meu pai. Ali na matemática, assim, chutando uns 20 e poucos anos. Mas o que meu pai deixou de ensino para mim, eu levo para toda a minha vida. Jesus, ao lado de José, o seu pai aqui nesta terra, aprendeu as habilidades de uma profissão. Aprendeu o zelo, a ordem, a disciplina de cuidar das coisas. Ellen White conta no livro Desejado e também no livro Vida de Jesus, que Jesus cuidava de limpar a carpintaria sempre.
Depois que trabalhava, ele cuidava de limpar a carpintaria, aprendendo assim a higiene, aprendendo sobre a limpeza. Filhos, nós aprendemos isso dos nossos pais. Tem filhos que não gostam muito de higiene, de limpeza. E às vezes o papai é limpo, o papai é asseado. Isso é bom aprender, tá bom? Vamos voltar agora também na Bíblia para entender o que Jesus aprendeu também do seu Pai do céu. Falamos um pouquinho rapidamente sobre José, do que ele aprendeu. Em São João, capítulo 8, versículo 28, nós aprendemos, através da leitura da Bíblia, o que também Jesus aprendeu do seu Pai do céu. Vamos lá? Ligue a sua Bíblia, né? Assim que se fala hoje em dia. Ligue a sua Bíblia e vamos ler. São João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus realizava, tudo que ele falava porque ele ouviu e aprendeu do seu Pai que lhe ensinou. Esse é o nosso texto principal de hoje. O que o seu Pai lhe ensinou. Jesus, ele fazia, agia, ele falava tudo o que o seu Pai lhe ensinou. Mas, pastor, peraí, existem pessoas que não podem nem fazer o que seu pai faz, porque o seu pai não foi um bom exemplo. Tem pessoas que não podem nem falar o que o seu pai falou, porque o seu pai só falava bobagem. Existem essas situações. Existem esses fatos distorcidos. Mas, queridos, eu queria que você hoje deixasse de lado as más lembranças e buscasse no baú da sua recordação, no baú lá das suas lembranças da infância, algo que você aprendeu do seu papai. Algo que o seu papai lhe ensinou e que você hoje guarda como: papai me ensinou isto. Jesus Cristo, irmãos, ele não fazia nada, ele não falava nada, além do que papai lhe ensinou. Antes de ouvir vocês, eu preciso dizer o que Deus espera de nós como pais. E são duas coisas muito importantes. Primeiro, pai, que está aqui me ouvindo, ou futuro pai. Duas coisas principais nós devemos fazer com os nossos filhos. Primeiro, apresentar Deus aos nossos filhos. É uma prioridade como pai. Apresentar Deus aos nossos filhos. Segunda e principal responsabilidade que temos com os nossos filhos. Primeira, apresentar Deus aos nossos filhos. Segunda, apresentar os nossos filhos a Deus. Não tire isso da mente de vocês. Pai, sacerdotes do lar, responsáveis pela inspiração e pela condução dos filhos no caminho de Deus. Duas grandes responsabilidades: dedicar, ou melhor, apresentar Deus a seus filhos e depois apresentar seus filhos a Deus. O mundo hoje está muito complicado. O mundo hoje está tentando tirar os nossos filhos da salvação e do caminho da salvação. E hoje eu vou dizer algumas coisas para vocês que me preocupam. É que tem pai que passa mais tempo de sua infância levando seus filhos aos teatros, aos parques, aos cinemas, do que indo para a igreja. Existem pais que pensam que a base da alegria de um filho é somente andar por locais que não coloquem no coração do filho impressões espirituais. E pasmem vocês, hoje existem crianças que passam mais tempo em cinema, em teatros, em parques de diversões,
em praias, em piscinas, lazer, que não é problema, isso é necessário. Mas tem pais que valorizam mais esse tipo de entretenimento do que trazer e conduzir os seus filhos para a casa de Deus, para a igreja. Sejam moderados, pais, porque as suas duas grandes responsabilidades são apresentar Deus a seus filhos e apresentar seus filhos a Deus. Hoje, por uma tristeza da vida, existem pais que passam mais tempo com seus filhos no hospital do que na igreja. E tem pais que levam os seus filhos para a escola no horário certo, mas para a escola sabatina a qualquer horário. Levam seus filhos para o horário do cinema, o horário do teatro, o horário de qualquer outra diversão, porque se não chegar na hora, vai começar e ninguém vai esperar. No culto da igreja, o horário que der, a hora que puder, a hora que conseguirmos ir. Tem pais que hoje clamam a Deus pela cura dos seus filhos. Deus atende a cura dos seus filhos e cura, realiza um milagre. E esses pais fazem votos a Deus para que Deus haja pelos seus filhos. Fazem promessas a Deus a seus filhos. Levam seus filhos de volta para casa, Deus tira do hospital. E depois não apresentam e não trazem seus filhos à igreja para dedicar a Deus. É o cenário que estamos vendo hoje neste mundo de delinquência, esse mundo de dor, de sofrimento e de maldade. Vocês sabem que 42% das crianças lá na FEBEM do Brasil são provenientes de lares cristãos, lares evangélicos. 42% dos presos na FEBEM de filhos são filhos de evangélicos. Por que isso? Inexplicável? Qual a razão? Desses 42% de filhos evangélicos que estão hoje presos na FEBEM, a antiga FEBEM, né, que hoje tem outro nome, 64% tem nomes bíblicos. José, João, Mateus, 64%. Foram então na casa destas pessoas. O que aconteceu? Aí foram descobrir ali os evangélicos por que tanto evangélico vai para a FEBEM, por que os nomes das crianças dos evangélicos que estão na FEBEM são nomes bíblicos e eles vão lá para dentro. Aí a origem. Eles deixaram de cumprir aquelas duas grandes responsabilidades que nós temos, de levarem seus filhos a Deus. Eram evangélicos, têm nomes de personagens bíblicos, mas os seus pais não os levavam à igreja. Geralmente era a mãe, a avó, a pessoa física, a pessoa, né, do pai não ia, não acompanhava. Geralmente a tia. Isso quando era criança, porque depois que chegou na adolescência, e depois da adolescência na juventude, sem a posição, a presença masculina do lado para levar a igreja, fazia com que esses adolescentes diziam, eu não quero mais, e não obedeciam assim a sua mãe e o seu pai. Queridos, pais que estão aqui, e eu falo para mim também, nós somos responsáveis por apresentar Deus aos nossos filhos e apresentar nossos filhos a Deus. Eles não têm chave para dirigir o carro e ir até o ensaio do coral. Eles não têm chave e nem têm carteira de motorista para chegar a tempo no culto da escola sabatina e nem na escola sabatina, nem no culto da nossa igreja. Enquanto isso, o inimigo está agindo e trabalhando. O que papai te ensinou? O que seu pai te ensinou? O meu pai me ensinou a não ir aonde um cristão não vai. O meu papai me ensinou a ir à igreja.
falho, ele não era perfeito. Mas o meu pai dizia assim: meu filho, não vai aonde existem lugares que vão te influenciar para o mal. Deus, o Pai, influenciou Jesus, o seu filho, para ir ao batismo, ao Rio Jordão, para ser batizado. Papai, você tem influenciado o seu filho para também tomar a decisão do batismo? Deus, o Pai, influenciou Jesus Cristo para cumprir uma missão e que, se preciso fosse, dar a vida por alguém, servindo ao próximo. Papai, você tem dado este exemplo, você tem ensinado, inspirado os seus filhos a esta condição de servirem ao próximo, de cumprir a missão de Cristo, mesmo que tenha que perder a vida ou sair do conforto que tenha da sua casa e ser um missionário. Deus, o Pai, ensinou a Jesus Cristo, o Filho, que ele deveria ir à sinagoga, que ele deveria ir à igreja. Papai, você tem assumido essa responsabilidade de ensinar também os seus filhos de que é tempo de ir à igreja, é tempo de ir à sinagoga. Tudo que Deus, o Pai, ensinou a Jesus Cristo, ele fez e falava assim porque o Pai lhe ensinou. Em outras palavras, o que eu quero dizer, nós somos um reflexo daquilo que nós temos aprendido na educação através dos nossos pais. Se os meus filhos falharem, não foi porque somente eles tomaram decisões erradas, foi também porque em algum momento eu falhei. Pastor, mas eles têm as escolhas. Têm as escolhas deles. Eles serão um dia cobrados pelas escolhas deles. Mas a Bíblia fala: ensina a criança o caminho que deve andar. Porque, meu amigo, se eles desviar algum dia desse caminho e você ter feito a sua parte, o que fala a Bíblia, ele vai fazer o quê? Voltar. Ele vai voltar. O que temos que fazer é assumir o compromisso dessas duas grandes responsabilidades que eu disse a vocês: apresentar Deus aos nossos filhos e apresentar os nossos filhos a Deus. E seguir o exemplo de Jesus Cristo, que tudo que ele falava e tudo que ele fazia porque o Pai lhe ensinou. O Pai lhe ensinou. Nós temos que ensinar aos nossos filhos. Nós temos que dar o exemplo das nossas ações e de nossas palavras. Porque Jesus Cristo fazia tudo que o Pai lhe ensinou e falava tudo que o Pai lhe ensinou. O que papai te ensinou? O meu pai me ensinou, sabe o que, irmãos? De que quando ele chegasse em casa do trabalho dele, o primeiro que fosse até o seu caminhão e pegasse as suas moedinhas lá do cofrinho do caminhão, o primeiro filho que fosse fazer isso, ficaria com as moedinhas, mas também tinha que limpar o caminhão dele todo. O papai me ensinou isso. Então o filho que gostava mais de dinheiro e corria na frente. E no caso ali era eu. Eu quase sempre pegava o cofrinho, as moedinhas, mas aí papai disse: foi você que pegou as moedinhas, agora você vai lavar o caminho do papai. Aí eu lavava por dentro, lavava por fora, lavava os pneus do caminhão, deixava o caminhão um brinco. Por algumas moedinhas que não tinha nem tanto valor. Mas essa disciplina do papai chegar de viagem e o filho que fosse primeiro pegar as moedinhas, limpar o seu caminhão, eu nunca me esqueço. Aí depois o papai chegava lá e olhava assim: está bem lavado, está bem limpo. A gente ficava na expectativa. Quando estava bem limpinho, ele pegava mais um dinheirinho e dava assim: tá bom, aí, obrigado. O papai me ensinou a trabalhar e a fazer um trabalho bem feito. Uma outra coisa que o papai me ensinou, eu queria compartilhar com vocês. Toda vez que papai viajava, papai reunia a família e dizia assim: papai vai e papai vai voltar. Mas ele vai e vai voltar protegido por Deus. Vamos orar? Então o papai saía de casa fazendo uma oração.
Sempre quando ele viajava. Ele era caminhoneiro, dirigia caminhão. Então eu aprendi que todas as vezes que eu vou viajar, eu preciso orar com os meus filhos. Coisas da vida que a gente não se esquece nunca mais. E que eu devo agora seguir na educação dos nossos filhos, porque o papai me ensinou. O que mais o papai me ensinou? Eu vou dizer a vocês algumas outras coisas para vocês. Papai me ensinou de que quando nós fôssemos dormir, nós tínhamos que beijar a mamãe, beijar o papai e beijar os irmãozinhos também. Então nós três nos beijávamos, beijava papai, beijava a mamãe. Outra coisa que papai me ensinou, que ele tem braços fortes. Sabe por quê? Toda vez que nós íamos dormir, e papai chegava de viagem, a gente queria dormir com o papai. E aí, papai pegava a gente, não sei se já brincaram dessa forma, acho que sim. Levava a gente para a cama, depois voltava, pegava o outro, levava o outro para a cama, e quando ele deixava o outro, esse aqui que ele trouxe, voltava de novo. Aí ele pegava aquele com toda a paciência, levava de volta, aquele que ficou, voltava de novo. É um vai e vem. Até que papai falava assim, então vou fazer o seguinte, e era o que a gente esperava, o que a gente queria. Eu vou levar os três juntos. Era o que a gente estava esperando. Ele pegava um num braço, outro no outro, e outro pendurava nas costas. Quando o papai levava os três juntos para a cama, aí a gente parava de brincar. Enquanto ele levava um por um, a gente ia e voltava, ia e voltava. Papai me ensinou que ele é forte, que ele é protetor, que ele brinca comigo, que ele me atende às minhas necessidades. O que você tem de lembranças do que o seu papai te ensinou? Eu queria ouvir de vocês agora. Pastor, levante a mão, eu aprendi isso do papai. Papai me ensinou isto. Pode usar uma palavra só, ou uma frase. Guilherme, alguém me ajuda com o microfone, levando as pessoas que estão lá? Talvez você não tenha lembranças da maior parte da sua vida, de uma boa convivência com o seu pai. Deixa eu dizer algo para vocês. Existem pais aqui hoje também que perderam seus filhos. Existem filhos que perderam seus pais e existem pais que perderam os seus filhos. A dor, eu não sei qual é mais intensa. A normalidade da vida são os filhos sepultarem os pais, mas existem pais também que sepultaram seus filhos. Mas eu tenho certeza que o seu filho descansa na lembrança daquilo que papai ensinou. Tudo que você for fazer, tudo que você for falar, filho, faça aquilo que o papai te ensinou. Jesus Cristo fazia assim, Jesus Cristo fez assim. Filhos, obedeçam seus pais, mesmo você sendo já casado, mesmo você tendo filhos, você deve obediência aos seus pais. Foi isto que Jesus Cristo aprendeu também de José, obediência. Guilherme, eu quero lhe ouvir, Guilherme. O que você aprendeu do seu papai? O que ele te ensinou? Dentre tantas coisas, acho que a primeira é bondade. Eu sempre vi isso no meu pai. E comparava com outros homens, né, que não eram tão bondosos, eram talvez mais rudes ou... Em alguns momentos você tem que decidir entre bondade e justiça, né? E meu pai sempre foi pro lado da bondade. Isso me marcou muito. Amém. Acho que é o que eu trouxe comigo. Dá um beijo dele aí, Guilherme. Guilherme me fez lembrar uma coisa também. Mamãe era brava, ela não está aqui hoje, a propósito. Mamãe era do tipo mulher que pegava vara, chinelo, mangueiro, que via pela frente, ó. Papai nunca deu, cadê o Wilson? Nunca deu uma chinelada na gente também. Nunca. A minha mãe arrancava os cabelos. Quando mamãe ia bater na gente, corrigir a gente, o que a gente fazia? Corria para o papai. E papai escondia a gente. Não acredito. Papai trancava os três filhos dentro do caminhão, enquanto mamãe estava nervosa, querendo bater na gente. Tira aqueles meninos de lá. E a gente ficava lá dentro assim, todo rindo, Gente, feliz. pecado. Porque papai protegia a gente. Isso não deve ser feito, mas eu me lembro disso. Papai, quando
estava em casa, a gente fazia alguma coisa, corria para o papai e ele escondia a gente. Trancava a gente dentro do caminhãozinho dele. Alguém mais? Eu lembro, e até hoje, ele faz isso, a vida dele é baseada nisso. Quando você tiver uma meta para cumprir, que não há barreira, ele não desiste de jeito nenhum. Tenta de todas as formas, mas no final, ele consegue. Persistência, né? Você Uma aprendeu persistência sem tamanho. Isso você traz como ensino para a sua vida. Ah, mas com certeza. Amém. Amém, Adriana. Amém por isso. Espero que ele esteja te ouvindo. Poxa, né? grava aí Manda um que eu dou um abraço pra jeito de ele. mandar para ele. Olha para lá e dá um abraço. Manda um abraço e um beijo. Valeu, paizão. É isso aí. Eu não estou desistindo, porque eu sei que o senhor também não está. Amém. Quem mais? Miriam, fala, Miriam. Ah, fui lá atrás do Figueiredo, depois a Miriam aqui. São ensinos que a gente leva para a vida inteira e que eu me lembro para o resto da minha vida e tento passar para os meus filhos. Falhamos, nós não somos perfeitos. Figueiredo. Eu estive com o meu velho agora, uma semana atrás, no Brasil. Verdade. Quase 90 anos, mas está bem lúcido, graças a Deus ainda. E está vivendo agora o enfado da velhice, né? Todos nós vamos passar por esse momento. Mas ele não esqueceu, nós conversamos bastante sobre o nosso belíssimo passado. Entre eu e meu pai, nós fomos muito amigos. Eu apanhava muito, mas eu tenho até saudade das pizzas que eu levava dele hoje. Porque me ensinou muito. O que eu sou hoje, a maneira que eu trato as pessoas hoje, eu devo ao meu pai. Me ensinou bastante. Não estudou, mas era um bom comerciante. E aos 13 anos ele já colocou-me como testa de ferro dele na frente do comércio, né? E eu aprendi com ele que para ser um bom comerciante tem que tratar bem as pessoas, tem que ser nice. Hoje, se você quer ser um bom comerciante, você tem que tratar bem as pessoas. Isso é uma ferramenta que a gente tem que usar todo o tempo. E essa ferramenta hoje eu estou usando também para o lado espiritual. Eu estou ligando esse ensinamento que ele me deu, o tratar bem as pessoas na vida espiritual. Então, é uma ferramenta que eu uso todo dia. Ser um bom comerciante precisa tratar bem as pessoas. Às vezes você entra em comércio por aí, você entra e sai, as pessoas não dão fé de você. E eu aprendi isso com meu pai. Então, eu aprendi mais ainda, fiz um update, que eu uso hoje para tratar as pessoas. As Amém. pessoas me ver, Amém. não só pessoalmente, mas ver espiritualmente, a minha vida espiritual. Amém. Amém por isso. Eu dou glória a Deus e agradeço a Deus pelo meu Deus velho. seja louvado. Saudade das pizzas, meu velho. Wander, se puder focar a câmera, viu? A Miriam tinha levantado aqui primeiro, Mara, depois nós vamos aí atrás. Meu pai me ensinou, sabe o que também, amigos? Quando ele estava triste, quando ele estava preocupado, ele ia para o quarto e ficava lá sozinho. Eu sabia que meu pai estava triste. Era a época que meu pai demonstrava tristeza. Ele não falava, mas ele ia para o cantinho dele, ficava lá. E assim, eu me lembro da imagem do meu pai lá no quarto, triste. Ou por algum sentimento, alguma situação. Miriam. Então, eu não tenho mais meu pai comigo, infelizmente, mas é uma coisa que ficou bem marcado quando nós éramos, a vida toda. Sempre arrumamos um jeito de tirar férias e sair com a família. Podia ter dinheiro, com dinheiro sem dinheiro a gente ia. Então, acampamento de barraca que não tinha chão, não tinha barco, mas ele improvisava uma jangada com boia de pneu. Depois, mais para frente, tinha um barco também, a gente aprendeu a esquiar na água, a gente se divertia muito em família. Então, pastor, me desculpe que às vezes a gente não está aqui o banco inteiro, mas isso aí eu aprendi com meu pai. A gente gosta muito de sair com a família e passar tempo junto. É verdade, eu sei disso, vocês saem demais, né? Não demais. Ali, a Mara depois... já tem um microfone ali, pode falar. Uma coisa que meu pai sempre me ensinou foi honestidade. E sempre ajudar as pessoas. Quando eu trabalhei com ele no escritório, chegava pessoas ali pedindo favor e ele parava tudo e atendia. E eu ficava, pai, mas o senhor não cobrou o serviço, o senhor deixou de fazer o que estava fazendo.
E ele falava, filha, a gente tem que ajudar as pessoas. E depois voltava essa pessoa para abrir uma firma, para fazer um trabalho maior. E ele sempre trabalhou muito com a honestidade. Eu lembro quando era época de imposto de renda, os clientes chegavam lá e queriam dar aquele jeitinho. Meu pai falava, não, aqui não. Então, uma coisa que ficou muito gravada é a honestidade. Amém, amém. Agora, a Mara vai inaugurar ali, falar para os pais que estão presentes, que eu queria também ouvir dos filhos que têm os seus pais presentes aqui dentro, tá bom? Ah, desculpa, perdão. Eu quero agradecer a Deus, né, porque depois de quase 6 anos o meu pai está comigo. E às vezes a gente acha que a gente precisa dar muito para os filhos e vice-versa, né, e materialmente falando. Mas eu acho que a melhor coisa é você poder... Eu lembro quando meu pai chegava do trabalho, né, ele sempre fazia um chocolate que ele comprava lá na rodoviária de Brasília. Então a gente chegava correndo para pegar, mas a lição... Eu acho que a maior lição que eu aprendi com ele foi servir. O meu pai tem prazer em servir as pessoas, né? Ele trabalhou durante toda a vida servindo, né? E eu aprendi, acho que essa lição eu posso levar para a minha vida. E uma outra coisa também, ele nunca tratou as pessoas como descartáveis, né? O mundo hoje ele é descartável, as pessoas valem o que elas têm para muitas outras, né? E para ele, eu lembro quando eles montaram um restaurante, ele e a minha mãe, não importava se a pessoa tinha dinheiro ou não, ela chegava lá, ela era tratada da mesma forma. Minha mãe não, ela é mais agitada, né? Não vou nem dizer para quem eu puxei. E aí, quando chegava alguém, ele falava, Maria, tenha paciência. Né? Às vezes o cliente falava assim, ai, será que o senhor não pode fazer mais um bife para mim assim? E ele falava, bote o bife, Maria. E ela achava ruim, né? Então, eu aprendi a servir, eu sou muito agradecida, né? E feliz mesmo, porque ele está aqui comigo e Deus me deu esse presente, né? Dá um beijão nele aí, Mara, por você e por nós, viu? Deus abençoe. Desculpa, Depois aí, tá? Os filhos que estão com os pais aqui. eu só queria fazer uma homenagem pro meu pai. Ontem ele teve cirurgia, ele tá lá ouvindo pela internet. Eu queria agradecer porque ele me ensinou. Ensinou o quê, rapaz? Coragem, respira fundo aí, viu? Vai lá. Ele me ensinou. Vocês verem como é que os pais são marcantes? Nossa, até homens choram por causa de pai, tá vendo? Né, Felipe? Eu também choro, rapaz, e muito. Na lembrança. Essa semana eu gastei mais tempo chorando e lembrando do meu pai. O que seu pai te ensinou? Respira fundo e diga aí. Ele me ensinou a não desistir no que eu quero. Quando eu queria aprender como andar numa bicicleta, mesmo que eu caí várias vezes, levei marcas, ralei muito meu joelho, machuquei minha boca. Depois de um tempão ele me ajudou e eu não desisti e consegui. Obrigado. Thank you, Daddy. Pequenos ensinamentos, Pequenas lembranças que ficam marcadas para o resto da vida dos filhos. Quem que levantou ali? Vai, meu amigo, diga. Pedro. Eu tenho várias coisas, mas uma das coisas era sempre dar a oferta, e o dízimo e a oferta, mas aí eu virava pro meu pai e falava assim, mas eu nem quase tenho dinheiro, como que eu vou? Só tenho, tipo, 3, 4 dólares. Aí ele fala, entrega quase o que você tem. Aí eu falei assim, tá. Mas aí quando ele fala que sempre quando eu entregar, eu vou receber o dobro e o melhor. Amém. Deus te abençoe, Pedro. Continue guardando esses ensinos, pai, viu? Para toda a sua vida, tá? Aqui, Adria, Vi. Quem leva aqui? Ah, perdão. O Kleber primeiro ali atrás. Deixa eu falar então, rapidinho. Eu poderia destacar do meu pai a disciplina e o exemplo pequeno, como ele disse, de você ser firme com as coisas da igreja.
Quando eu era criança, ele sempre estava lá indo no coral e sempre estava na escola sabatina cedo. Só que teve um dia no ensaio do coral que ele não foi. E eu fui, tinha uns 11 anos, cheguei lá nos homens, lá, nem cantava a voz deles. Aí eu lembro os irmãos falando para mim assim, ele não fez não, mas ele mandou o embaixador dele para cantar aqui. Mas com esse exemplo dele, anos depois, eu que estava liderando o coral da igreja, pela disciplina dele. Eu cresci porque esse exemplo dele de estar nas coisas. Né? Amém, Cleber. Deus seja louvado por isso. Nós vamos ouvir aqui a Vivi e a Adri, aí nós vamos encerrar. Tá? Eu tenho a Aristone lá e tem mais gente querendo falar, né? Eu preciso encerrar. Mas a Aristone fala primeiro, depois traga aqui para Vivi e a Adri e a Carol lá atrás. Vai, Aristone. Okay. Aristone. Quero falar como filho, agora lembrando do meu pai. Faz muito tempo isso, hein? Mas uma das coisas mais importantes que eu agarrei, segurei, foi exatamente a palavra momento. Meu pai sempre dizia, filho, aproveita os momentos para ler. Ele era uma pessoa muito culta e então queria transmitir isso para mim também. Não perca tempo. Eu gostava muito de futebol porque em frente de casa tinha um campo pequeno, né? E então eu estava lá constantemente e ele ia me buscar. Não perca tempo. Faça a sua tarefa, estude e aproveite. Era isso que eu tenho na mente até hoje. Do que aprendeu do seu pai. Bastante, e hoje, como bisavô, eu estou falando para os meus filhos, estou falando para os meus netos, e estou falando para... Amém, amém. Obrigado, Aristone, Deus seja louvado. Vi quem vai falar das duas. As duas, pastor. Eu tenho muita coisa para falar do meu pai, mas rapidinho. Uma coisa que sempre marcou muito, meu pai passou durante a vida que eu observei em vários momentos que ele tinha assim, razões humanas para ficar nervoso, bravo, indignado. Mas meu pai nunca guardou rancor. E isso é uma coisa que marcou e que eu tento fazer igual. Então, aprendi isso com ele. Amém. Vi. Rapidinho também. Eu também tenho bastante coisa para falar do meu pai, mas uma das coisas que me marcou bastante, que ele sempre me ensinou, é enfrentar os meus leões, as coisas difíceis da vida, que até hoje, tipo, quando tem alguma coisa que está na minha vida que está difícil, que eu penso, nossa, não vai dar certo, ele é a primeira pessoa que eu penso em ligar e ver como que eu vou resolver isso, porque as coisas que ele me fala é o que eu faço e é assim que eu consigo passar por isso. Amém, Vi, amém. Queridos, eu quero encerrar. A Carol é a última, Carol? Você tem que me desculpar, pai, mas tem outro par de irmãos aqui que quer falar para o senhor. Desculpa, gente, talvez eu chorar, mas vou tentar não chorar. Na Bíblia a gente tem muitos heróis da fé, mas quando eu penso em heróis da fé, eu vejo o Senhor. Meu pai, sempre de criancinha, eu gostava muito de Davi, porque Davi tinha um coração como o de Deus. E hoje eu vejo, conhecendo meu pai, que ele é como Davi. Coração de Deus, coração para o Senhor, e tudo que ele faz ele se mata pela igreja, pelo trabalho do Pai Celestial, e é um exemplo de vida. É um exemplo de vida para mim, para a igreja, para todo mundo que o vê, e uma razão de amá-lo, não só de amor, mas de orgulho de estar levando tantas vidas para Deus. Te amo, Pai. Eu posso ir na titinha? Deus te abençoe, meu filho. A gente não pode agora deixar, né? Alguns estão levantando a mão, desespero ele falando, né? Fala, Kenny, e nós vamos encerrar, tá? Kenny, Carol, e depois tem mais uma mão ali, né? Yuxi? Tá bom. Quando eu me lembro de você, as primeiras
primeiras coisas que eu vou me lembrar de você é que você sempre me ensinou a fazer coisas. Se eu vou falar, por exemplo, se eu estou arrumando minha cama, para eu fazer o meu melhor arrumando a cama nos negócios pequenos, porque os negócios pequenos têm um impacto muito grande quando você vai crescer. E que nem ontem você falou que eu estava cortando a cama, que eu não... Honestidade. Eu estou sendo honesto e eu não fiz um trabalho tão bom, não. Daí o meu pai foi lá e me ajudou e falou para eu melhorar no que eu não sei fazer e que para eu fazer melhor a próxima vez, porque lá na frente eu vou ter que fazer para quando eu crescer, né? Desculpa que eu estou voltando no mesmo ponto, mas para quando eu crescer, eu vou ter que fazer as coisas melhores, porque ele me deu um exemplo sobre um patrão que ele estava observando um cara que queria trabalhar, né? Que limpando o carro, daí ele deixou aquele negocinho porque ele pensou que o patrão não ia ver, daí o patrão viu. Daí chamou um outro que fez tudo perfeito e o patrão escolheu o cara que fez perfeito porque ele fez a diferença nas coisas pequenas. Então, muito obrigado, Pai, por me ensinar coisas que vão ficar comigo pela minha vida inteira. Jesus fazia tudo que o Pai lhe ensinou e falava tudo que o Pai lhe ensinou. Filhos, façam isso. Até nós, adultos, tá bom? Alguém mais? Vamos terminar, porque realmente Carol e a Yuxi, né? Okay. E a Yuxi primeiro, depois a Carola. Sim, Yuxi. Assim, eu lembro muito do meu pai, que ele é um nome de fé e de oração. Assim, quando ele sempre conta que quando meu irmão estava pequeno, ele se viu assim, ele morreu por um instante. E minha mãe começou a chorar forte, falou, meu filho morreu. E ele falou, não, nosso filho não é morto. Ele ficou de joelhos na cama e pegou a mão de meu irmão e ele orou a Deus que se era sua vontade que ressuscitara de novo ele. E meu irmão respirou de novo. E a oração, assim, eu tenho muito de meu pai, que meu pai é um nome de fé. Ele me ensinou a sempre orar e orar com as pessoas. E isso eu heredei de ele, e de servir mesmo as pessoas. Ele gosta muito de servir as pessoas. E eu gosto também disso. Amém, Yuxi. Deus seja louvado. Duas virtudes, dois aprendizados extremamente importantes. Servir e ter fé. Né? Pastor, enquanto eu levo para Carol o microfone, eu quero dizer que eu aprendi com meu pai. Ele sempre foi um homem muito pontual. E eu aprendi com ele isso. Amém. E sou feliz por isso. Eu agradeço por isso, Ricardo. Muito, Ricardo. Ricardo está aqui todo sábado, 8 horas, 8h30, pontualmente. Obrigado, né? Carol, diga, Carol. Bom, eu ouvi muita gente falar aqui que o pai deles era super calmo e tal. Esse não é o caso. Os dois são bem bravos. Os dois, Carol? Os dois. Nossa, pastor, coitado de mim, né? Não, tô brincando. Mas meu pai sempre foi uma pessoa muito paciente. Ele sempre tirou tempo para fazer coisas comigo. Recentemente, eu acabei de pegar meu permit, então ele está me ensinando a dirigir. E, eita, nossa, Deus sabe que ele precisa de muita paciência para fazer isso. Mas eu sempre vi meu pai como um super-herói. Sempre que eu tinha alguma pergunta, qualquer coisa, eu chegava para ele e perguntava para ele. E tudo que eu sei hoje, na questão de política, na questão de escola, na questão de qualquer coisa, eu devo ao meu pai. Amém. Eu não queria chorar, mas eu... Nossa. Abraça e dá um beijo nele aí, Ele tá cara. falando de namorado também. Abraça e beija teu pai, Carol. Muito obrigado, pai. Amém.
Queridos, eu vou encerrar dizendo o seguinte a vocês. Levem para casa esses ensinos fundamentais que Jesus aprendeu do seu Pai. Tudo que vocês fizerem, filhos, tudo que vocês falarem, façam aquilo que o Pai ensinou. Se vocês têm problemas, dificuldades, vai para o colo do Pai. Se vocês têm problemas e dificuldades, ligue para o Pai. Recomece ou retorne um relacionamento, uma comunicação com o Pai. Vale a pena nós aproveitarmos o tempo que temos ao lado do nosso Pai e a recuperar aquilo que talvez perdemos no relacionamento e no dia a dia da vida. O que fica hoje aqui, você, papai, que está aqui, tem responsabilidades e são duas. Apresentar Deus aos seus filhos e seus filhos a Deus. E também fazer tudo o que o Pai do céu falou e ensinou, fazendo e falando também. Eu queria muito que meu pai estivesse aqui, não tenho mais meu pai. Saudade é de dor, sofrimento. Mas eu tenho certeza de que tudo o que ele fez, eu aprendi e vou usar até reencontrar novamente meu querido pai. Vamos terminar? Posso pedir uma coisa para vocês? Vamos cantar o hino que eu cantava com meu pai, que eu sempre cantava com meu pai e tento cantar com os meus filhos. 143 será de manhã no começo do dia. Essa música lembra meu pai, nós cantávamos juntos. E eu tento cantar junto com os meus filhos, mas eles não gostam que cante, porque eu canto desafinado. Kenny e Kevin, vem cantar comigo essa música aqui, por favor. Cadê o Kevin? Kevin já saiu já? Então vem, Kenny, cantar com o papai. E aí nós vamos nos despedir. E eu vou à porta, vou orar e vamos nos despedir. Kevin, vem cantar essa música com o papai, por favor, filho. Se não me engano é 143. É isso mesmo? Vou fazer um trio aqui. Vamos nessa. Será de manhã no começo do dia, será quando a luz seu fulgor irradia, que Cristo há de vir como os anjos da glória, receber este mundo seu. Jesus Salvador chegou, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém.
revestimos de vida e fomos então habitar na glória esse lar que Jesus preparou. Ó Jesus Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Pedindo que o Senhor venha interromper esse tempo de dor e de sofrimento que temos vivido neste mundo. Esteja, Senhor Deus, despertando os pais, o sacerdote do lar, para a sua responsabilidade de fazer e falar tudo que o Papai do céu ensinou, assim como Cristo Jesus fez. E ajuda-nos também, Senhor Deus, a apresentar todos os dias Deus aos nossos filhos e apresentar os nossos filhos a Deus por toda a nossa vida. Que nós possamos, Senhor Deus, nos unir como família, como igreja, e logo, muito em breve, ir morarmos juntos com o papai, mamãe, os nossos queridos que hoje descansam. Eu oro, espero que logo o Senhor venha ressuscitar aqueles que dormem hoje, Senhor Deus. Esperamos, Senhor, viver com Cristo, contigo nos céus, o Espírito Santo para todo sempre, com a nossa família reunida. Obrigado pelos papais. Ajuda-nos a sermos um exemplo, uma inspiração aos nossos filhos. Em nome de Jesus, amém.